Um túnel foi encontrado dentro de uma das celas do Centro de Detenção Provisória Masculino 1 na BR-174. Ele seria usado na fuga de pelo menos 150 detentos. Quem traz as informações para a gente é a repórter Meixa Piama. Pois é, esse túnel estava sendo cavado debaixo do vaso sanitário que era usado pelos detentos da cela 6 do pavilhão 5 do Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica na BR-174. Nessa cela era ocupada por 15 internos de alta periculosidade, entre eles o Alan Sérgio, conhecido como Índio, que é líder de uma facção criminosa que atua aqui no estado. Segundo a SEAP, essa escavação teve início meses antes da transferência de 10 detentos do CDPM-1 para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles teriam orquestrado esse plano de fuga. Segundo o Departamento de Inteligência Penitenciária, cerca de 150 presos usariam esse buraco para fugir. A SEAP também não soube informar a profundidade desse buraco devido à quantidade de barro que tinha no local. Mas o túnel foi isolado e todos esses 15 detentos que ficam nessa cela 6 devem responder por dano ao patrimônio público. Temos consciência que frustramos aí um plano de fuga em massa que poderia ser startado no final do ano ou agora em novembro ainda pela condição que encontramos o túnel, e graças a Deus, graças ao trabalho de inteligência alinhado com a direção da unidade e a empresa cogestora, conseguimos êxito em localizar esse túnel antes que essa fuga acontecesse. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meia. A vazante mudou o cenário no entorno de Parintins. Na região do Baixo Amazonas, o período de seca está quase no fim. A Defesa Civil Municipal vai implementar medidas para atender as comunidades mais atingidas pela vazante dos rios. A dificuldade maior está relacionada à água potável para as famílias ribeirinhas. Segundo dados, na zona rural de Parintins, 4 regiões da área de terra firme e 2 de várzea são as mais atingidas pela vazante. A maior dificuldade é quanto à água potável, porque a água potável ela fica difícil de ser captada, principalmente na área da terra firme, né? Porque muitas das comunidades ficam isoladas e fica como tem muita parte de rios na parte do rio Acurapá, que fica só uma linha de rio, fica distante de captar e muitas delas não tem poço artesiano. E essa é uma das maiores dificuldades. Os ribeirinhos de Parintins já passaram por vazantes maiores, onde pequenos produtores perderam toda a sua produção. A deste ano é considerada de porte médio, ainda assim causou prejuízos. É na navegação que a vazante apresenta maiores riscos. A agência da Capitania dos Portos em Parintins alerta os comandantes de embarcações para que redobrem os cuidados durante as viagens. No entorno da ilha, a vazante muda o cenário. A Lagoa da Francesa, neste período do ano, vira um pequeno caminho de água. O Ministério Público do Estado recomendou a interdição da Praia da Ponta Negra, mesmo depois da Prefeitura autorizar o uso por banhistas. Segundo os promotores, o baixo nível do Rio Negro oferece riscos e existe um parecer do Corpo de Bombeiros favorável ao fechamento. Um termo de ajustamento de conduta prevê que a praia seja interditada quando o nível do Rio Negro chegar à marca de 17 metros. No último relatório, estava com 17 metros e 12 centímetros. Os periquitos de asa branca voltaram a morrer na Avenida Efigênio Salles. O problema tem sido o desrespeito à sinalização no trecho onde as aves se concentram no fim da tarde. O tráfego de veículos pesados é intenso. A circulação de veículos de grande porte pelo lado esquerdo da via é proibida, mas na prática, muitos descumprem a lei, mesmo com as placas de sinalização. É por isso que muitos periquitos acabam atropelados, um crime ambiental. Foi flagrado alguém atropelando, né, e matando a fauna silvestre, a multa é de R$500, por causa dessa espécie não está ameaçada de extinção, é uma multa de R$500 por indivíduo morto, né? E mais um processo judicial que pode causar a prisão de 6 meses a 1 ano.
As infrações são diárias. Quem descumpre ganha 4 pontos na carteira e paga R$ 130 de multa. E mesmo antes daquele primeiro ocorrido com relação aos passos, a gente já implementava a fiscalização no local. Então isso aí é uma fiscalização rotineira. Mesmo antes do problema, a gente já procedia nessa fiscalização. Em 2014, 180 periquitos foram encontrados mortos na Avenida Efigênio Salles, local onde eles costumam descansar por volta das 5 da tarde. Na época, o laudo afirmou que as mortes foram por atropelamento e não por envenenamento, como haviam sido cogitado, o que se repete até hoje. O que acontece ali na região é que, em certo horário, de 17h40 a 18h30, esses periquitos estão chegando no local de dormida deles e eles começam a revoar muito ali na avenida. Então, esses veículos de maior porte, que é necessário que eles trafeguem do lado direito, eles trafegam pelo lado esquerdo em alta velocidade e acabam causando a colisão e a morte de alguns. O Jornal em Tempo termina aqui. Você acompanha imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista, onde acontece aí a manifestação dos motoristas de aplicativos de transporte. Trânsito bastante complicado nessa volta para casa. E contra o preço da gasolina, como nós mostramos no início do Jornal em Tempo, então a gente orienta aí que os motoristas possam ter rotas de fuga, desviar aí da Djalma Batista, que como você vê com imagens ao vivo, o trânsito está completamente parado nesta volta para casa na véspera do feriado. Ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Até lá!